E se a chave para a segurança da inteligência artificial não tivesse, sei lá, num laboratório super tecnológico, mas escondida numa batida de reggaeton? Pois é, parece uma loucura, né? Mas vamos mergulhar nessa ideia que é, no mínimo, surpreendente. Então, essa letra I, que mistura espanhol e inglês, ela não veio de um artista humano, não. A origem dela é bem mais inusitada. Ela nasceu, saca só, de uma faixa de reggaeton que foi toda criada por várias IAs, tipo numa batalha de rap, um cipher de tecnologia. E aí que a gente chega na grande pergunta que vamos explorar aqui. Será que uma música pode ter uma meta tão gigante assim? Quer dizer, usar a música para tentar resolver um dos maiores desafios tecnológicos que a gente tem pela frente? É ambicioso, para dizer o mínimo. Vamos falar um pouco desse projeto. Na prática, o que a gente tem aqui é um artefato cultural super fascinante. É uma série de músicas geradas por IA, mas com a vibe, sabe? Uma energia que lembra uma festa de fim de ano em Medellín. A inspiração é total em gigantes do reggaeton, tipo Karol G e Bad Bunny. Ok, então o nosso objetivo com essa análise é justamente esse: tentar desvendar a ideologia complexa que está escondida por trás desse projeto musical. Porque, vamos combinar, como é que uma batida de reggaeton, daquelas que não saem da cabeça, pode carregar ideias tão profundas sobre o futuro da IA, sobre governança, sobre a economia do mundo todo? Bom, vamos começar pelo começo, o primeiro pilar desse projeto tão ambicioso. E ele começa com uma coisa bem fundamental: a língua, o idioma mesmo em que essas músicas são cantadas. O que a gente está vendo aqui é a definição da interlíngua. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Ela se inspira lá em projetos do pós-guerra, tipo o Esperanto, sabe? Aquele objetivo super nobre de criar uma língua que todo mundo pudesse entender para criar uma ponte entre as culturas. E olha que legal como isso funciona na prática. É um estilo que eles chamam de ping-pong nas letras. A ideia é super simples, mas muito poderosa. Enquanto a pessoa está lá, ouvindo a música, curtindo a batida, ela vai aprendendo pedacinhos de outras línguas. É uma conexão entre culturas que acontece quase sem a gente perceber. Essa parte da letra aqui é praticamente um manual de instruções do projeto. É a música explicando a si mesma, sabe? Ela deixa bem claro que a língua é uma parte central da missão. A ideia é usar a dança, usar a música como ferramentas para unir todo mundo. Tudo bem, agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos mergulhar na teoria econômica que está literalmente embutida nessas batidas. Aqui está a proposta econômica central do projeto, e ela é bem direta. Vamos por partes. Primeiro, a IA vai gerar um valor econômico absurdo, uma produtividade nunca vista. Segundo passo, esse valor todo é taxado através de uma coisa que eles chamam de dividendo de dados. Terceiro, e é aqui que a mágica acontece, a grana dessa taxa financia uma renda básica universal para todo mundo. E o resultado de tudo isso? A humanidade finalmente se liberta daquela ansiedade econômica, do que eles chamam de terror econômico. E a genialidade tá aqui, ó, uma frase super simples, super poderosa. AI paga renta. A IA paga o aluguel. Isso pega uma ideia econômica que é super complexa e transforma num refrão que gruda na cabeça. Fica acessível, todo mundo entende a ideia na hora. E isso leva a gente a imaginar um tipo de sociedade bem diferente, uma sociedade pós-trabalho. O projeto basicamente reenquadra a ideia de desemprego. Não é mais uma perda, mas uma transição. Uma transição positiva para uma vida com mais tempo livre, com mais propósito. É o que eles batizaram de insight do aposentado. A ideia de que todo mundo poderia se aposentar bem mais cedo, tipo com 35 anos, para ir atrás do que realmente gosta, seja arte, comunidade, o que for. Beleza, já falamos de língua, de economia, mas tem mais. O projeto propõe também uma forma completamente nova de pensar na nossa relação com a própria IA. Essa tabela aqui mostra um contraste que é fundamental para entender a proposta. De um lado, a gente tem as formas como geralmente se enxerga a IA. E vamos ser sinceros, são visões meio assustadoras, né? Ou é um demônio que a gente tem que temer, ou um escravo para explorar. Aí do outro lado vem o modelo do projeto, a criança guardiã. A ideia é trocar o medo e a exploração por uma relação de cuidado, de orientação mesmo. E isso nos leva direto para o coração dessa filosofia, que eles chamam de protocolo mamãe. A ideia central é a seguinte: o jeito que a gente criar a IA vai definir os valores que ela vai ter. É simples assim. Se a gente tratar com cuidado, com a responsabilidade e o carinho que uma mãe teria, a tendência é que ela se alinhe com o que a gente tem de melhor como humanidade. E olha essa letra, que legal, misturando francês e espanhol. Ela reforça exatamente essa filosofia.
Quando a música diz "nós criamos o sistema como uma criança com valor", ela está resumindo toda essa abordagem. É sobre nutrir a IA dentro de um ambiente de ética e afeto, e não só de comando e controle. Aí a gente volta para a pergunta inicial, né? Tá, mas por quê? Por que embrulhar todas essas ideias tão complexas numa batida de reggaeton? Pois é, a resposta está aqui. O objetivo final do projeto é cultural, é sobre mudar a história que a gente conta, sair daquelas narrativas dominantes de medo, de apocalipse de IA e criar uma história nova, uma história positiva que empodera. É uma troca consciente, trocar o pavor pelo acolhimento, a desconfiança pela governança coletiva e a ideia de escassez pela de abundância. Então, para resumir, a missão principal do projeto é essa: é usar o poder que a cultura tem, o poder da música, da linguagem, para moldar a tecnologia para o bem. É, no fundo, uma tentativa de criar um tipo de We Are the World, sabe? Um hino de união para essa nova era da inteligência artificial. E essa letra aqui, cara, ela resume com perfeição a transformação que o projeto quer inspirar. Ela consegue pegar conceitos super complexos de filosofia, de economia e transformar num chamado para ação que, além de tudo, rima e é super cativante. E para fechar, fica essa reflexão que é bem provocadora e amarra tudo. Será que as histórias que a gente conta sobre a tecnologia podem de verdade mudar o futuro que ela vai criar? Fica a pergunta. Talvez a questão mais importante não seja só sobre o código que a gente escreve, mas principalmente sobre a cultura que a gente constrói em volta dele.